Pois bem, venho por meio desse, conforme eu e o professor já fizemos na semana passada, apresentar a vocês os fundamentos jurídicos que nós levantamos naquela entrevista ao programa Combate, da inconstitucionalidade e da ilegalidade do projeto de lei que a ESGA enviou ao Executivo e do Executivo foi enviado à Câmara de Vereadores e que já foi aprovado em primeira votação com o primeiro quórum. É importante salientar que esse projeto de lei, nesta quinta-feira, agora pela manhã, será colocado novamente em votação, em segundo quórum, pela Câmara de Vereadores e, se mais uma vez for aprovado, a lei estará definitivamente aprovada, passando ao processo final, que é a promulgação, a sanção do Executivo, promulgação e publicação para que ela possa começar a ter vigência e estar apta a produzir seus efeitos. Pois bem, os artigos em questão que nós levantamos e que agora podemos trazer de forma mais específica são os artigos 6º e 7º do referido projeto de lei. O artigo 6º, ele traz a seguinte situação: que o professor efetivo, que seja docente da ESGA e que for designado para exercer o cargo de presidente da instituição, vai fazer jus a uma gratificação prevista na Lei 3.867 de 2012. Tá? O código do cargo o código é CC1. No parágrafo único, o que é que fica estabelecido deste artigo 6º? Que esse docente que assumir a presidência, se ele já tiver dedicação exclusiva, ele vai poder receber as duas remunerações. Então, imagine que eu tenha dedicação exclusiva e que eu seja indicado para presidente. Então, eu vou poder acumular as duas remunerações. O que é que diz o artigo 7º? O professor designado a exercer a função de confiança de diretor-geral administrativo financeiro ou de diretor-geral acadêmico ou que fizer parte de comissão poderá acumular financeiramente, com o regime de dedicação exclusiva, eventual remuneração que venha a fazer parte desse cargo como diretor. Aqui é a mesma situação. Qual a diferença? Eu tenho dedicação exclusiva, mas ao invés de ser presidente da ESGA, eu sou diretor-geral administrativo financeiro, ou eu sou diretor-geral acadêmico, ou eu sou integrante de comissão. Pois bem, então, nos dois casos fica bastante claro a percepção de duas remunerações pela mesma pessoa. Inicialmente é importante esclarecer que aquele que exerce função ou um cargo de comissão ou de dedicação exclusiva, ele tem uma carga horária de 40 horas semanais. Então, por que se chama dedicação exclusiva? Porque ele se dedicará exclusivamente àquela instituição que lhe pagará uma remuneração equivalente ao serviço prestado por essa carga horária. Então, qualquer instituição de ensino que tenha dedicação exclusiva, ela vai pagar o maior valor a essa pessoa. Por quê? Porque ela vai prestar em quantidade, em carga horária, o maior serviço em favor dessa instituição. Vejam bem, que é, mais uma vez, de 40 horas semanais. Então, o fundamento jurídico que a gente trouxe aqui para demonstrar a inconstitucionalidade e a ilegalidade desse projeto de lei que pode ser aprovado pelos vereadores nessa quinta-feira é o seguinte: primeiro, a gente vai para a repartição de competência no artigo 30, quando tem compete aos municípios, e vai lá para o inciso 2º, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Vejam só, se no âmbito federal e no âmbito estadual não houver uma legislação específica sobre o tema da educação ou de cargos ou de serviço público, como é o que é prestado aqui na instituição, então o município poderia legislar. Só que existem essas duas legislações, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. No âmbito federal, nós temos a 8112, que trata do funcionalismo público federal, ou seja, dos servidores públicos que prestam serviço à União, vinculados à União, e essa lei é de 1990. Se você for ao artigo 19, ele vai dizer o seguinte: os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 diárias. O parágrafo 1º: o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
submete-se a regime integral de dedicação ao serviço. Então, o que é que a gente pode depreender do parágrafo 1º do artigo 29 da 81.12? Que é que aqueles que prestam serviço em caráter de comissão ou função de confiança já prestam serviço em regime de dedicação exclusiva. Isso significa o quê? 40 horas semanais. Isso é a legislação federal. Em relação à legislação estadual, nós temos a Lei 6.123 do ano de 68, que também está vigente, assim como a 81.12 de 90. Essa 6.123 ela é do estado de Pernambuco e ela trata do regime dos servidores públicos estaduais. E ela diz o seguinte, no seu artigo 167. A gratificação pela prestação de serviço em regime de tempo complementar, de tempo integral ou tempo integral com dedicação exclusiva, será fixada em regulamento e destina-se a incrementar o funcionamento dos órgãos da administração. Vence o seu parágrafo 2º. Um funcionário sujeito ao regime de tempo integral com dedicação exclusiva deve dedicar-se plenamente aos trabalhos de seu cargo ou função, sendo-lhe vedado o exercício cumulativo de outro cargo, função ou atividade pública de qualquer natureza ou atividade particular, de caráter empregatício ou profissional. Vejam bem, a legislação estadual ela se coaduna com a legislação federal porque ela estabelece a mesma vedação e ela ainda vai além. Por quê? Porque ela veda a possibilidade de cumulação de cargos. Porque aquele que presta o serviço de dedicação exclusiva, ele deve, como mais uma vez repetindo o parágrafo 2º, dedicar-se plenamente aos trabalhos de seu cargo ou função, sendo-lhe vedado o exercício cumulativo de outro cargo. Pois bem, qual é o raciocínio que nós podemos construir a partir da leitura dessas três normas jurídicas? E quais são elas? A Constituição da República, que é a norma mais importante de todas e que deve ser respeitada em todos os aspectos da Federação, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. A legislação federal 81.12 dos servidores públicos federais e uma legislação estadual também sobre servidores públicos, né, no caso estaduais. A 81.12 federais e essa estadual. Então vejam só, se nós temos duas legislações que se complementam, né, e que trazem uma regra geral da impossibilidade da acumulação de cargos para quem tem dedicação exclusiva e, consequentemente, o impedimento do percebimento de remunerações, porque um projeto de lei municipal de uma autarquia deve ofender a legislação estadual, a legislação federal e a Constituição da República. Então, esse projeto foi apresentado pela autarquia, e que fique bem claro que esse projeto é de autoria da ESGA, foram aqueles que fazem parte da ESGA que elaboraram este projeto e que encaminharam, tá, para o Legislativo. Então, esse projeto, conforme a legislação que a gente acabou de apresentar, está eivado, desde a sua origem, de um vício de inconstitucionalidade e de vícios de ilegalidade. Esse vídeo que está sendo feito por mim e pelo professor Hugo Chianca, ele serve para esclarecer a vocês os fundamentos jurídicos daquilo que nós trouxemos por meio da entrevista, tá? Então fica aqui o esclarecimento e seria importante que todos aqueles que se interessem e que se posicionam contra esta situação compareçam à Câmara de Vereadores na próxima quinta-feira, para que na hora da votação nós possamos, né, considerando que há uma previsão no regimento interno da Câmara da possibilidade de esclarecimentos para o plenário, talvez fazer essa explanação, porque acredito que muitos não tenham conhecimento dessa situação.